Toda organização tem problemas, a sua não é diferente. E aí, como é que você administra os problemas que competem à sua área, os problemas que competem a você? Daquele monte de problema que você tem para resolver, você tem que priorizar. O que você vai atacar primeiro? O que você vai deixar para depois? Você não consegue resolver tudo de uma vez, é muita coisa. Então, para isso, você precisa atuar com uma ferramenta chamada hierarquização das características. Essa ferramenta vai deixar bem claro para você o que é mais importante, onde você vai atuar primeiro e o que você vai deixar para depois. A gente não vai virar as costas para os problemas e fingir que não existe. A gente tem que simplesmente colocar em ordem, colocar uma fila, né? Então esse problema eu vou atacar primeiro, esse aqui está na sequência, esse outro deixa para depois. Então é disso que a gente vai falar nessa aula, a hierarquização das características. Vamos aplicar isso em produtos. Imagina que você tem uma série de produtos com problemas de qualidade, diversos tipos de problemas, uma peça que às vezes tem até 3 tipos de problemas, enfim. Imagina a sua realidade lá na sua empresa. Então você tem uma peça que tem um problema que pode afetar a segurança do operador, ou a segurança de algum funcionário, ou a segurança do cliente. Nesse caso, a gente está falando de um tipo de problema S, ou seja, é um problema que afeta a segurança. Ele está na ponta da hierarquização das características. Então S é tudo aquilo que envolve segurança, é S de segurança. Qualquer cota que se ficar fora do especificado ou alguma característica de material, alguma característica laboratorial do produto que se encontra fora do especificado e vai afetar na segurança ou do cliente final ou do operador, é um item de segurança, é uma característica S. Uma característica S fora do especificado é prioridade para você atacar. Cada empresa trabalha de uma forma, coloca a sua nomenclatura para as características. Mas isso que eu estou apresentando é uma coisa genérica, serve para todos. Todos vão seguir mais ou menos dessa forma que eu estou explicando. Por isso eu vou falar para vocês, baseado em algumas empresas que eu trabalhei, como elas dividiam essas características. Então, na sequência da característica de segurança, que é a universal, a gente tem aquela característica que, se estiver fora do especificado, vai afetar alguma norma, alguma legislação do governo. O Brasil tem uma série de legislações referente a diversos tópicos, e se a gente pegar na área automotiva, ele também tem legislações para produtos, para o próprio veículo. Então, se a sua peça tem uma característica que está fora do especificado e isso vai afetar alguma lei, então você tem um problema que a gente pode chamar de R de regulamentação. Algumas empresas colocam L de legislação, outras colocam G de governamental. Tanto faz, a gente está falando do mesmo tipo de problema. É aquele problema que vai afetar em alguma norma, alguma lei, alguma coisa que o governo vai lá e vai multar a sua empresa. Porque você está desobedecendo essa característica e ela está ofendendo, sei lá, o meio ambiente, enfim, alguma lei, alguma legislação, alguma portaria do Inmetro. Geralmente as empresas colocam isso em pé de igualdade com segurança. Então, muitas empresas colocam também no topo segurança e legislação. Todo produto tem uma função principal. Se você pegar um veículo, por exemplo, a função dele é locomover, ele vai te levar para os lugares. O celular tem a função de comunicação, embora a gente tenha também outras funções secundárias para os produtos. Mas enfim, se você tem uma falha numa peça que vai impactar na função principal do produto, você tem uma pane, a gente chama de P de pane, ou C de crítico. Então, dentro da hierarquização das características, o C significa crítico, é aquela cota que vai impactar na função principal do produto. A tela do celular está preta, não funciona, você tem um problema crítico, ele perdeu a função principal. Você tem um problema no seu veículo que ele não dá partida, ele não liga, ele não sai do lugar. É um problema crítico, é uma pane, né? Então esse tipo de problema a gente coloca ou como P de pane ou como C de crítico. Depende da empresa. Cada empresa usa uma nomenclatura. O fato é, essa é a terceira colocação na hierarquização das características. Se você tem uma cota de um produto que vai impactar
no funcionamento do produto, ele perde a funcionalidade, você tem uma cota crítica. Então, se você tem problemas de segurança com um determinado produto e você tem uma outra cota que está fora e vai impactar numa pane, aonde você vai atacar primeiro? Você vai atacar o problema de segurança, lógico. Quando você resolver esse problema, você ataca aquela característica que está dando pane no produto. Porque segurança, você está falando de uma vida que pode se ferir, né? Ou regulamentação, você está falando de uma multa milionária que a sua empresa pode tomar porque não está atendendo uma legislação. Agora, a pane é importantíssimo também, mas fica na sequência.